Que consolação nós temos nas promessas do Senhor. Para cada uma das suas promessas nós temos em Cristo, e não no nosso merecimento, o sim e o amém. Aleluia. Cada uma dessas promessas não está baseada no que quer que eu faça, mas no Senhor. Ele é o amém, Ele é o sim. No capítulo 14, o versículo 16, ele nos diz: Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Ele já fez esse pedido já foi atendido. E o Consolador já veio, ele está conosco sempre. Chamar este outro de Consolador é uma expressão pequena da nossa língua. Porque o que Jesus disse é que esse outro seria conselheiro, professor, consolador, ajudador, advogado, defensor. Ele seria não só alguém que nos conforta, mas ele nos conforta em todas as formas da sua ação, sempre em favor da igreja. Amém? Ele é como alguém que cuidar da igreja até o dia da vinda do Senhor nos ares. Amém? Que conforto deve ter a nossa vida, crendo, confiando que Ele está conosco sempre. Amém? Agora abra também em João no capítulo 28. O Espírito do Senhor está conosco. Ele nos escuta, Ele entende os nossos sussurros, Ele nos ajuda. Irmãos, desculpem, é Mateus 28, não João 21, até 21. Mas é Mateus, porque lá no último versículo do Evangelho de Mateus, Mateus registrou também de Jesus uma promessa extraordinária. A partir do versículo 18, nós lemos: Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E, vamos ler juntos o finalzinho? Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Aleluia! O fim dos tempos está próximo. E por isso as coisas estão ficando mais complicadas na terra. Mas Jesus disse que estaria conosco até enquanto nós estivermos aqui. Porque quando chegar o fim, nós estaremos com Ele. Amém? Não se separa mais. Aleluia. É essa a vontade de Deus. Estarei convosco todos os dias. Segunda, ou de domingo, ou de sábado a sábado, conforme for a sua referência semanal. Ele estará conosco. É uma promessa daquele que é chamado fiel.
Aquele que é verdadeiro e não muda. Não depende do seu sentimento ou de que tudo esteja dando certo. Para você saber que Ele está. Ele está conosco, porque Ele disse que estaria. Amém? E Ele é fiel. Então, quando as coisas não estão como nós queríamos que estivesse, quando as coisas estão mais pesadas do que nós achamos que podemos suportar, nós sabemos que Ele está conosco, então podemos invocá-lo, podemos chamá-lo, pedir o seu socorro, podemos chorar diante dEle, porque nós não estamos desamparados. Amém? O Espírito Santo veio para ficar conosco para sempre. Ele disse, Jesus, que estará conosco todos os dias. Aleluia! Agora vamos a Isaías. No capítulo 41, versículo 10. É Deus que está dizendo ao Pai, não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a minha mão direita, a mão da minha justiça. Não tema. Deus sabe que a natureza limitada e falível do homem faz com que ele tenha medo, porque há tantas coisas que a gente não consegue fazer, e aí a gente fica com medo. E ele está dizendo, não deixe o medo te dominar, porque eu estou com você e eu sou quem lhe ajuda. Aleluia! Quem lhe ajuda, Beth? O Todo-Poderoso. Então, Beth é fraquinha, mas ela tem um ajudante de peso. Você tem um ajudador de peso. O Todo-Poderoso está dizendo, eu vou lhe segurar com a minha mão direita, que é a mão da justiça, é a mão que representa o governo. Deus, a mão direita lhe sustenta. E ele está dizendo, eu sou o seu Deus. Está acontecendo isso, está vindo aquilo. Mas ele diz, não tema. Eu estou com você. Então o Espírito Santo está conosco. Jesus está conosco todos os dias. E o pai achou pouco, disse, eu também vou ficar com esse negócio. Cuidando de você. A Trindade está se responsabilizando. E está conosco. De nos ajudar. De nos socorrer. De nos orientar. Porque a Trindade nos ama. Deus eterno nos ama. Fez as coisas extraordinárias. E quer estar conosco. Então, Ele nos sustenta, Ele está presente. Nós podemos invocá-lo, Ele está perto quando nós o invocamos. Amém? E nessa segurança, nessa certeza, nós precisamos enfrentar os tempos que são difíceis. As coisas que estão acontecendo à nossa volta são difíceis. E nós somos desafiados até para acordar muitas vezes. Então, nunca houve uma geração tão ansiosa, tão depressiva. As doenças mentais estão aumentando. Os vícios. Toda forma de mal que destrói o ser humano aumentou. E claro que isso vai alcançar a nossa vida, a nossa casa, porque nós estamos nesse contexto. As comidas são mais contaminadas, os alimentos, a água que a gente bebe pode ser de garrafinha engarrafada. Eu vi uma pesquisa que dizia que encontrou mais microplásticos
na água engarrafada, nas garrafinhas. A gente acha que é o que há de mais puro do que na água de torneiras. Microplásticos. É algo que está preocupando muito, porque são partículas de plástico, ou seja, partículas que não vão se dissolver. Entram no organismo e vão. E aí, tantas doenças, tantas coisas. Esse tempo está difícil para viver. Para qualquer pessoa viver, está um tempo difícil. Agora, a diferença é quem vive por conta de si mesmo. Quem vive com o Deus Todo-Poderoso, dizendo que vai ajudar. Quem vive com um conselheiro, um consolador, um guia espiritual, o Espírito Santo. E com a presença todos os dias do Rei dos Reis, do Senhor. Ele não disse que vai impedir que as coisas aconteçam. Não. Até porque nós somos fortalecidos nesses embates. Nesses dias, vendo as guerras de Israel, a gente começa a pensar assim mesmo. Vence o inimigo, aí vem outro do outro lado, vem outra forma. Tem que estar sempre atento, lutando, mas em todas essas coisas a nação de Israel é a mais próspera, é a mais rica, tem uma tecnologia maior, e a gente vai vendo a bênção de Abraão ali, ainda viva. Aleluia! E a igreja que não está na batalha da terra natural, mas que sofre a batalha espiritual. Os dardos inflamados do maligno estão vindo contra nós. Você venceu hoje uma batalha, ele vai tentar uma cilada de outro jeito, de outras formas. Você se defende, Deus lhe protege, mas ele vem pelas costas, ele vem através de terceiras pessoas, de tantas formas, tentando nos destruir, mas não seremos destruídos. Amém? Porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo tem dito que vai nos ajudar. Tem dito que vai nos socorrer. Então vamos aquietar o nosso coração nessa certeza. Se mover da forma que precisamos nos mover para a resolução das situações difíceis. Nos livrar do mal que a gente pode se livrar. Amém? Mas principalmente, como diz o salmista, botar a cabeça no travesseiro e dormir. O Senhor está cuidando de mim. Amém? E eu posso dormir porque Ele não dorme. Eu posso fechar o olho porque Ele fica de olho aberto. Quando eu estou cansado, Ele pode me segurar e me levantar. Amém? Deus está conosco. Amém? Mas essa presença tão desejável, tão confortadora, tão consoladora, além de um privilégio para aquele que crê, não para nós apenas, mas para todos que creem, uma grande responsabilidade. A presença de Deus conosco é uma grande responsabilidade. Queria lhe convidar a abrir agora no livro do profeta Amós. Amós, no capítulo 3. Livrozinho, quem está procurando folhas, né? No versículo 3, do capítulo 3, o Senhor faz uma pergunta através do profeta. É uma pergunta retórica. Será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? É uma pergunta retórica. É como uma afirmação em forma de pergunta. Você já sabe qual é a resposta. Duas pessoas não podem andar juntas se estiverem em desacordo. Se não houver uma aliança entre elas para seguirem juntas na mesma direção.
Então Deus está dizendo que vai estar conosco todos os dias. Mas Ele também diz: é possível andar juntos se não estiverem de acordo. Se não estamos em acordo, em alinhamento com o Espírito Santo, com Jesus, com a vontade do Pai, como é que Ele vai andar conosco? Estava acontecendo com Israel, que recebeu as promessas de Deus de que estaria sempre com eles. Aí no versículo 5, capítulo 5, versículo 14, Deus vai dizer ao povo: busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam. E assim, o Deus dos exércitos estará com vocês, como vocês gostam de dizer. Israel estava em desacordo, quebrava aliança, mas gostava de dizer: Deus está conosco, Deus está conosco. O Deus de Abraão é o nosso Deus. Aí Deus disse: mude seus caminhos, para que isso que vocês gostam de dizer não seja só um jargão. É um jargão, é um dizer que valeu para algumas pessoas, mas que todo mundo quer repetir como se tivesse validade definida. Qualquer pessoa hoje no Brasil que arvora a dizer: está amarrado. Virou jargão. Está amarrado o quê? Quando não quer que algo aconteça, amarra. Nem entende a expressão está amarrado. Qualquer pessoa hoje do Brasil ouviu essa expressão e diz: está repreendido. É um jargão. Muita gente gosta de dizer isso, achando que por dizer isso está salvo. Deus disse: escolham o bem e alinhem comigo, para que o Senhor dos Exércitos esteja realmente com vocês, como vocês gostam de dizer que Ele está. Não pode se tornar um jargão a presença de Deus. Ela é real, ela é verdadeira, mas ela admite uma responsabilidade em quem quer estar com Deus. Se dois seres humanos não andam juntos se não tiverem de acordo, como é que o homem vai andar com Deus se não tiver em acordo? Ele está dizendo isso a Israel: fiz promessas, amo o meu povo, mas como é que eu vou andar com um povo que não se alinha no meu acordo, que quebra a aliança? As promessas de Deus não o obrigam a compactuar com a iniquidade. Se não estiver na aliança, não pode caminhar com Deus. Ele vai estar conosco sempre. Está dizendo: não torne isso um jargão. Em Juízes, no capítulo 16, a partir do versículo 20, nós lemos assim: então Dalila gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Ele não tinha
vivido no acordo, na aliança, e ficou brincando com a santidade de Deus, com o acordo de Deus. Havia um casal em Israel que não tinha filhos. E Deus os escolheu para gerar um filho que seria alguém especial. Escolhido, gerado já dentro de um propósito. E Deus falou com aquele casal através de um anjo. E disse assim: esse menino, vocês vão ter um filho. E esse bebê, ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Foi gerado pelo casal. Mas ele nasceu ungido. Separado. E por ele ter um pacto com Deus, Deus ter um pacto com aquela criança, que viria a ser alguém muito forte e traria a paz para Israel. Desde que engravidou, a mãe dele não podia beber vinho, não podia comer nada que vinha das uvas. Era um voto de consagração, um jejum. E o menino nasceu e deram-lhe o nome de Sansão. E o pacto era que ele não podia tocar no vinho, nada de uvas, ele teria esse jejum para preservar a sua vida, e que navalha não passaria na sua cabeça. Era um sinal de que ele era um consagrado, seus cabelos não seriam cortados. Agora, não era só isso que estava na vida de Sansão. Ele deveria viver como um consagrado para Deus. E Sansão cresceu assim dentro desse acordo com Deus, dessa aliança. E se manifestou em Sansão uma força sobrenatural. Não era a força de um homem que faz academia. Não era a força de um homem que toma esteroides. Não, era uma força que homem nenhum tinha por si mesmo. Era uma força dada por Deus. A unção de Sansão era de força, força física. Pelo braço, Sansão ia lutar como um exército. Sozinho, ele vencia. Mas quando ele ficou bonitão, rapazão, ele começou a achar que as meninas de Israel eram santas demais para ele. Foi paquerar com as meninas filisteus. E os pais dele avisaram Sansão: não tem as meninas aqui, fique com as meninas aqui. E veio e começou a quebrar o acordo com Deus de santificação. Noivou com uma moça, deu tudo errado porque enrolaram ele. Ele se chateou, se afastou dos filisteus. E durante bons anos, Sansão foi juiz em Israel. Aquela mão de Deus sobre o povo, ajudando o povo a prosperar, respeitado, temido. Mas lá para as tantas, Sansão se lembrou daquele amor antigo. Os amores antigos são perigosos. E foi atrás daquela noiva com quem ele quase casou. E foi passear novamente no quintal dos filisteus. E agora ele encontra outra mulher que tocou o seu coração. Dalila. E é claro que ele não só se apaixonou por ela, ele começou a se deixar, esqueceu a sua responsabilidade. Se deixar dominar pelas insinuações de Dalila. E vivendo com ela, ele já estava bebendo vinho, participando das festas com os inimigos. Mas ele sempre confiando que o Senhor estava com ele, porque havia uma aliança desde que ele foi gerado, e ele tinha a força
Mas Dalila foi comprada pelos inimigos para encurralar Sansão. Até o dia em que ela tentou de várias formas entender o mistério daquela força. O mistério não era o cabelo em si, mas a aliança, o comprometimento. No dia que o cabelo foi cortado, quando ele disse, a minha força é porque eu tenho uma aliança que não posso cortar o cabelo. Mas ele já vinha quebrando a aliança e Deus esperando que Sansão voltasse para ele. E no dia que Dalila cortou o cabelo de Sansão e o entregou aos inimigos, Sansão se levantou, feroz, vou destruí-los todos. Mas ele não sabia que Deus não estava mais. E a aliança, e a promessa. Deus é fiel, irmãos, mas nós precisamos nos alinhar com essa fidelidade. Amém? E é terrível, o homem mais forte da terra perdeu toda a sua força. Ele podia ter, por todos os anos da sua vida, mantido a paz. Ele sozinho fazia as nações da terra não virem contra Israel. Mas ele se desalinhou da aliança, do alinhamento com Deus. E Deus que estava com ele, não podia mais caminhar com ele. Como é que vão andar dois juntos se não estiverem de acordo? Sansão não estava mais em acordo com o Altíssimo. E o Espírito do Senhor que estava sobre Sansão para fortalecê-lo, o deixou. E o que aconteceu é que furaram os olhos de Sansão, agarraram ele, prenderam ele, furaram seus olhos e o amarraram numa pedra de mó para ficar moendo, trilhando trigo e para servir de zombaria. Antes de Sansão, quem fazia esse serviço? Um jumento. É um animal muito forte e tinha força para fazer essa pedra girar. Tiraram o jumento, amarraram Sansão com os arreios, botaram ele para ficar girando a pedra. Porque ele não percebeu, o Senhor se afastou dele. A força de Sansão não era o seu cabelo, era a sua aliança com Deus. A nossa força, irmãos, é a nossa aliança com o Senhor. O que nos guarda, o que nos protege, o que nos dará vitória é estarmos com o Senhor, como Ele está conosco. Ele não vai assumir essa aliança sozinho. Ele está conosco e a gente se distanciando. Dois não andam juntos se não estiverem de acordo. Se não estiver de acordo com Cristo, se não estiver nessa aliança, nesse acordo, é assim. Porque o nosso Senhor é Senhor. É Ele quem deve liderar a nossa vida. Para continuarmos com Ele, nós temos que se deixar guiados por Ele. Ou vamos pensar que Ele está, vamos dizer que Ele está, vamos usar os jargões evangélicos, está amarrado, está repreendido e não está acontecendo nada. Sansão disse, eu vou agora pegar os filisteus. Quando Dalila acordou, ele disse, Sansão, os filisteus estão vindo. Ele se acordou, eu vou pegar todos. Mas ele não sabia que a força não era dele. O Senhor tinha se afastado. Porque ele estava em quebra de aliança. É muito triste essa história. A quem Deus deu algo tão extraordinário. Porque não ficou no seu quadrado. O quadrado de Sansão na aliança com Deus era ser juiz. Israel. Não era estar se aliançando
envolvendo com as mulheres prostitutas rituais. Era aliança com Deus, era de ser um consagrado a Deus. Em 1 Samuel, no capítulo 16, o Senhor olha para o profeta, fala com o profeta Samuel e diz: o Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite, ponha-se a caminho, vou enviar você a Jessé de Belém, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Deus chama o profeta Samuel. Samuel havia, por ordem de Deus, ungido Saul para ser rei. Mas logo depois dessa unção, que foi algo extraordinário, Saul recebeu o Espírito do Senhor, Saul falou profecias, Saul foi transformado, mas no primeiro momento de se mostrar submisso a Deus, Saul desobedeceu. Samuel disse: me espere que eu vou proceder com os sacrifícios. Samuel demorou, aí Saul disse: eu vou fazer. Eu sou rei mesmo, né? Ele usurpou a posição sacerdotal e fez o sacrifício. Quando Samuel chegou, disse: que loucura foi essa, Saul? Eu não disse que me esperasse, homem. Disse: mas eu acho que o povo ia se embora, ia se esquecer de mim, e eu já fiz o sacrifício. E ali Samuel já disse a ele: se você tivesse obedecido, seu reino, a sua família seria estabelecido. Mas agora, eu já te rejeitou. Depois teve mais duas situações em que Saul pisa de novo. Ele sempre fazia o que ele queria. Mesmo sabendo que Deus queria que fosse feito, o profeta dizia: faça assim. Aí Saul inventava um jeito melhor, né? Ele queria ser melhor do que Deus. Deus disse: destrua todos os animais, tudo de Amaleque, porque Amaleque tinha sido amaldiçoado. Quando o profeta chega, fez o que Deus mandou, Saul fez. Quem era Saul? A tribo de Benjamim, de uma família pobre. E Deus o ungiu para ser rei, ou seja, ele diz: a minha família é pequena, Benjamim era a tribo menor, e Deus o escolheu para ser rei. Ele foi ungido, ele recebeu capacitação. E Deus dava o Espírito para guiar os reis. Mas como o Espírito do Senhor ia conduzir um rei que não queria estar de acordo? Só fazia o que queria. E quando o profeta Samuel chegou, essa segunda vez, Saul correu: já fiz tudo o que você mandou. Vencemos a batalha, Amaleque está destruído. O profeta disse: e o que é isso que eu estou ouvindo? É porque as ovelhas melhores eu não matei, eu trouxe para fazer uma grande festa para o Senhor. Como eu disse: Saul, você não se alinha com Deus, Deus não quer sacrifício, Deus não come isso. Deus quer alinhamento com Ele, você não entende. E deixou uma semente do mal sobre a terra. O profeta foi-se embora. É aí que Deus se encontra com Samuel e diz: você vai ficar chorando por Saul por quanto tempo? Eu acho que o profeta estava intercedendo, muda esse coração. E Deus disse: eu já o rejeitei. Saí dessa história. Eu já vou ungir, já encontrei um homem segundo o meu coração. Não era um homem perfeito, mas era um homem que Deus viu que ia obedecê-lo. E naquele momento era um adolescente, Davi.
E o mesmo Samuel que ungiu Saul foi ungir Davi. Saul continuou no reino, continuou rei, mas não conseguiu a grandeza. E os seus filhos todos, com a morte dele, morreram também. Porque a casa dele não foi estabelecida. Seria uma dinastia. Saul, Jonatas e os filhos de Jonatas. Acabou em Saul. Por quê? Saul não percebeu que Deus se retirou daquela aliança com ele. E ele ficou sozinho. Porque ele insistia em teimar. Ele continuou rei até Davi estar amadurecido para o governo. E quando Davi estava amadurecido para o governo, Deus tirou Saul. Davi já tinha sido ungido e colocou Davi. E esse foi o segredo de Davi. Deus disse: ele fará a vontade. Ou seja, um homem que estaria em acordo com Deus. Davi perguntava ao Senhor e se movia de acordo com a orientação de Deus. E mesmo quando Davi pecou, ele teve o coração para se realinhar com Deus, que é o arrependimento. Amém? Davi nos ensina a viver em aliança com o Senhor, sempre pedindo orientação a Deus, ao Espírito Santo. No livro de Tiago, nós lemos que a gente não deve dizer, vou fazer isso ou vou fazer aquilo amanhã. Nós devemos dizer, se Deus quiser, farei. Buscar sempre a aprovação, pedir sempre a orientação e submeter sempre ao Senhor, porque nós temos que andar alinhados com Ele. A promessa é que Ele estará conosco, mas Ele só vai estar conosco em acordo. Amém? Assim também, quando pecamos, porque nós somos pecadores, ainda somos pecadores, nós temos que sempre viver em conversão. Como vamos viver com o Senhor se não nos convertemos todos os dias? O pecado que cometemos, arrependimento. Porque o sangue de Jesus Cristo traz a purificação. E nós não quebramos a aliança se nos arrependemos. Amém? Se confessamos os nossos pecados, Ele é o fiel, que nos perdoa. Aleluia. É por isso que até Jesus morrer, o homem não podia ter esse nível de comunhão que nós, igreja, hoje podemos ter com o Espírito Santo. Porque havia sempre pecado. Mas hoje nós podemos viver a verdadeira comunhão com o Espírito, com o Pai e com o Filho. Porque o sangue de Jesus Cristo sempre nos purifica. Não é como o sacrifício da antiga aliança, que tinha que ser feito de novo. Nós pecamos, então nos arrependemos. Não guarde pecado, igreja, para que possamos caminhar sempre com o Senhor. Não fique dizendo que isso não é importante. O Espírito Santo lhe convence de um erro, seja uma palavra, seja um pensamento, seja uma atitude, arrependa-se. Se foi algo que você fez contra alguém, restitua. Faça o caminho da restituição, de pedir o perdão, de restaurar aquela relação com aquela pessoa. Porque se não estivermos de acordo com o Altíssimo, Ele quer tanto estar conosco, vai dar certo. Como é que vão andar dois juntos, se não estiverem de acordo? Deus dando uma direção e o homem querendo ir para outra. Então, nós temos que sempre reatar essa aliança com o sangue do Cordeiro, confissão e arrependimento. Jesus, quando chegou, depois de ser batizado, qual era a mensagem de Jesus para Israel? Arrependam-se. E era também a mensagem de João. O
O reino de Deus está próximo, então arrependa-se. Porque Israel tinha uma aliança com Deus, mas não estava vivendo de acordo. Deus não estava com eles. Como gostaria de estar? Porque não é só estar conosco, nos dando as coisas, é estar em comunhão conosco. Queremos andar com Deus, é maravilhoso saber que Deus está conosco. Mas precisamos preservar esta aliança. Como? Com arrependimento, conversão, com obediência. Sempre sabendo que entre nós e Deus há uma segurança, que é o sangue de Jesus nos purificando de todo pecado. E, de fato, nós nunca vamos atingir a perfeição de não falar uma coisa errada, de não fazer uma coisa errada, mas nós temos o sangue de Jesus. Nós só não podemos começar a achar que está tudo bem, porque Deus está comigo, faço o que eu fizer, vivo como eu vivo e Deus está comigo, porque Ele disse que estaria. Peraí. Ele disse sim que estaria. Mas olhe a objeção. Estarão dois juntos? Andarão juntos se não estiverem de acordo? Deus estava repreendendo o seu povo. É preciso caminhar nesse acordo, nessa aliança. E qual foi a base da nossa aliança com Ele? O sacrifício de Jesus. É não desprezar este sacrifício. É não se esquecer desse sacrifício. Não são jargões evangélicos que nos protegem, não. É estarmos em arrependimento. É estarmos sempre confessando ao Senhor as nossas fraquezas e necessidades e sendo curados. Para mudar, mudança. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, diz o apóstolo, rouba mais. Tira as vestes do pecado e bota vestes de santidade. Por quê? Deus está conosco, essa é a sua aliança. Mas para caminharmos juntinhos, diga, eu preciso estar no acordo. Estar na vontade do Senhor, do seu propósito, que sempre vai nos levar a vencer todas as dificuldades. Não vai nos livrar totalmente das dificuldades, porque faz parte dessa existência. Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflições. Mas Ele venceu. E Ele está dizendo que está conosco para vencer. Amém? E há muitas aflições que até Ele vai nos livrar mesmo, não temos que passar por todas. O Senhor o livra. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra. Se nós estivermos, não se firme apenas em um jargão evangélico. Muita gente decepcionada, saindo da igreja, porque confundiu a verdade do evangelho com jargões. E acha que porque grita em nome de Jesus está amarrado, vai estar tudo, o inimigo vai estar impedido. É preciso estar de acordo com o Senhor. O que nos purifica nessa aliança, o que nos mantém alinhados, é o sangue de Jesus que nos purifica. E se pecarmos, ainda temos esse sangue, o advogado, Jesus Cristo, o justo. Saul não tinha essa prerrogativa, Sansão não teve essa prerrogativa. Amém? Por isso essa é uma aliança superior. Deus não quer se afastar de nós, Deus não quer nos deixar sem o Espírito. Então, Davi, quando pecou, chorou, clamou e disse, não retires de mim o teu Espírito. Porque ele viu que tinha estado em desacordo com Deus. Mas ele se arrependeu, ele se humilhou, se quebrantou. E Deus sempre vai estar perto de um coração arrependido e quebrantado. Amém? E Ele nos ensina a viver nessa aliança. Então, meu irmão, seja o que for,
que aconteceu, que lhe desalinhou com Deus, volte-se em arrependimento. Volte-se em restituição. Volte-se para Deus, porque o sangue de Jesus Cristo purifica. E não fique só dizendo, Deus está comigo, e sem perceber que o Espírito está se afastando por causa do seu desalinhamento com o Senhor.